Não conheço a Anchieta de Jundiaí especificamente, Fábio. Não sei se você está sendo irônico ou se você está falando sério. Não conheço a Anchieta em Jundiaí, para ser honesto. É, que bom, que bom. Não, ficar na sua própria cidade tem vantagem, né? Tem vantagem de você, sei lá, você consegue continuar morando com os pais ou com alguém da família e tal. Mantém mais ou menos o padrão de vida que você tem no momento. Mas nem sempre ir para alguma cidade que. Pois é, né, Fábio? Jundiaí tem um custo de vida alto, né? Então, sei lá, às vezes ir para uma cidade do interior com uma universidade pública não é uma ideia tão difícil assim. É, pois é. Mas eu acho caro, eu achei caro, Julia. Depois que mudei pra cá, achei carinho, pô. Não é, o custo de vida aqui não é barato, não. Mas vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai mudar de conteúdo, pessoal. Hoje mudamos de conteúdo. Hoje a gente não vai mais falar de logaritmo, o logaritmo ficou no passado. Então, só relembrando, a gente fez 5 atividades para presença e uma atividade para nota lá em logaritmo. Então, a gente ficou 6 encontros discutindo logaritmo. Tá? Na verdade, foram 4 de presença e 1 para nota, desculpa. E daí a última atividade eu não fiz nada, porque vocês ainda tinham a entrega para nota para fazer. E fechamos na sexta-feira. Na sexta-feira eu disponibilizei algumas questões, um roteiro que é opcional, que não era obrigatório, não tinha entrega, não tinha nada para fazer na última sexta, mas eu disponibilizei um roteirinho com 3 questões de vestibular para vocês tentarem fazer, e na aula anterior eu resolvi 3 questões de vestibular durante a aula, né? Então, como eu falei algumas vezes, logaritmo é um tópico difícil mesmo, é um tópico que costuma estar ligado a questões difíceis, no Enem e em qualquer outro vestibular, mas de qualquer maneira, para quem está afim, para quem está estudando, pensando em um vestibular e tal, pode valer a pena assistir o encontro anterior e tentar resolver as questões que eu deixei indicadas lá no roteiro. São questões que estão com resolução lá, então dá para ver a resolução, tentar fazer sozinho depois e tudo mais. E deixei uma questão no fórum, uma questão extra de logaritmo que eu deixei no fórum, parecida com uma das que eu resolvi em sala de aula, para vocês tentarem fazer sozinhos também, tá? Então, com isso, fecha logaritmo. O que a gente fez até logaritmo é o que vai contar como terceiro bimestre para vocês. E agora a gente tem 4 encontros para falar de trigonometria, tá? Então, a gente vai ficar hoje, sexta, depois terça e sexta da semana que vem, falando sobre trigonometria, tá? Como essas são as últimas aulas do ano, né? E no dia 18 a gente precisa fechar tudo. Eu quero dizer agora professor, né? A gente tem que fechar tudo, as notas e tudo mais. Na sexta que vem eu já vou dar a entrega para nota para vocês, tá? Beleza, Micael, faça assim, qualquer dúvida pode postar no fórum, o fórum vai ficar lá disponível, vai ficar lá aberto, pode postar dúvida no fórum que eu respondo lá, não tem problema nenhum, tem lá umas 3, 4 dúvidas já lá respondidas, então antes de postar, dá uma olhada, mas pode postar no fórum sem problema que eu continuo tirando dúvida de log, tá? Não se preocupe não. Com trigonometria, eu vou postar a entrega para nota na sexta-feira que vem, tá? Para não ficar demais lá no final do, do módulo. E a entrega vai ser só até segunda, vai ser uma entrega para nota relativamente curta, porque a gente não tem tempo, né? Com o esquema de módulo, o último módulo do ano fica bastante apertado. Então a gente vai ter que ter uma entrega aí um pouquinho mais rápida para vocês, tá joia? E mais ficaremos 4 encontros nisso e vamos cobrir o conteúdo previsto de trigonometria para o primeiro ano. Não é tudo de trigonometria que está previsto para o primeiro ano, é só a primeira metade. A segunda metade termina no segundo ano, bem no comecinho, a gente volta no segundo ano falando de trigonometria de novo. Então, no comecinho do ano que vem a gente volta a falar de trigonometria, a gente volta a discutir esse tópico. Tá joia? E hoje a gente vai fazer uma atividade um pouco introdutória do tema, assim, para dar aquela aquecida no tema, para vocês captarem qual é a ideia principal dele. Na aula que vem a gente vai engrenando, a terceira aula vai ser cheia de questões de vestibular, coisas assim, e na última aula a gente vai ver o último ponto do conteúdo. Tá joia? Então vamos lá, eu vou começar compartilhando uma tela só para explicar o problema que eu vou usar para introduzir o tema com vocês, tá? Só para dar aquela queria fazer uma introduçãozinha aqui para o tema para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui,
aqui. Beleza. Já deve estar chegando. Aí. Perfeito. Então, esse é o problema que eu vou usar para disparar a questão de trigonometria com vocês, tá? Trigonometria, gente, é possível que alguns de vocês tenham estudado no ensino fundamental. Eu digo isso porque trigonometria era ensinado normalmente no 9º ano, o comecinho de trigonometria, mas atualmente está saindo, as escolas estão tirando do 9º ano e estão jogando para o médio. Então, talvez vocês tenham visto, talvez não, pode variar um pouquinho. Mas esse é o problema que vai disparar a questão para a gente. Então, vamos lá. Um agricultor jundiaiense. Como que chama quem nasce em Morato, gente? Como que é o nome de quem nasce em Morato? Moratense? Moratense. Olha só, eu ia ter certeza. Eu queria ter posto, mas fiquei com vergonha de pôr, porque foi aqui é o erro, eles compravam comigo, né? Então, eu usei Jundiaí como exemplo, tá, gente? Mas poderia ser em Morato também. Então, um agricultor jundiaiense comprou uma placa retangular de captação de energia solar com dimensões 9x4 e pretende instalá-la no chão, em uma área aberta da sua propriedade. Após algumas pesquisas, ele conseguiu... Boa, Jundiaí região, exatamente. Boa, Guilherme. Após algumas pesquisas, ele conseguiu 2 informações para otimizar a quantidade de energia captada. A placa deve ser instalada com uma inclinação em relação ao chão igual à latitude do local de instalação. Então, vamos entender isso, gente. Olha só. Quando você pega uma placa de energia solar, se você tiver flexibilidade total para onde instalar ela, o melhor não é instalar ela horizontal, tipo, deitadona no chão. O melhor é instalar ela ligeiramente inclinada em relação ao chão. Por que isso? Se a gente morasse exatamente em cima da linha do Equador, o melhor seria deixar ela deitadinha, porque na maior parte do tempo, ao longo do ano, o Sol passa cravado lá em cima na linha do Equador. Só que a gente está um pouco ao sul da linha do Equador. Tá? Então, acompanha o movimento da minha mão aqui, ó. Então, a gente não está na linha do Equador. E aqui em cima é o Sol, né? Aqui minha mão, aqui em cima é o Sol. A gente está um pouco ao sul. Então, a melhor estratégia para captar mais luz é inclinar um pouco, olhando para o norte. Certo? Ó, aqui é a linha do Equador, a gente está no sul. Então, a melhor estratégia é colocá-la inclinada, olhando para o norte. E essa inclinação, o ideal é você usar a inclinação igual à latitude do lugar. Deu para entender isso? Isso não tem muito a ver com matemática, isso, né? Isso tem muito mais a ver com geografia. Talvez o professor de geografia consiga até explicar mais detalhes para vocês, mas o princípio é basicamente esse. Quanto mais você sai da linha do Equador, mais você vai ter que inclinar a sua placa para ela ficar perpendicular em relação aos raios do Sol, para ela captar uma quantidade maior de energia. Tá certo? Exatamente, basicamente um manual de como instalar sua própria placa solar, Fábio. Então, as pessoas que instalam no teto da casa, normalmente não tem essa flexibilidade, né? Porque você tem que colocar no teto, o teto já está lá, já está posto, já está virado para alguma direção, você tem que acabar pondo na direção que o teto sugere. E aí o cara só tenta colocar em um lugar do teto que seja o melhor possível. Mas se você vai colocar no chão, por exemplo, quem faz isso profissionalmente, né, para captar uma quantidade maior de energia e tal, até para vender energia, né, algumas pessoas no Brasil já estão fazendo isso. Se você tem possibilidade de mover como você quiser, você coloca ela inclinada igual à latitude da localização e olhando para o norte. E no caso aqui de Jundiaí, provavelmente Morato vai ser igual, a latitude é 23 graus. Então, a latitude de Jundiaí, provavelmente Morato vai ser mais ou menos a mesma coisa. Pois é, Zé. A inclinação da placa deve ser de 23 graus, certo? Mas o que aconteceu? O agricultor foi lá pedir para um cara, então, fazer o suporte metálico aqui, né? Fazer o suporte metálico
para ele apoiar a placa. Então, o que o agricultor pediu para o serralheiro foi o seguinte, foi, ó, eu preciso que você faça para mim um suporte metálico, como esse que está indicado no meu desenho aqui, né? Que tem exatamente 23 graus. Então, ele precisa ter 4 metros aqui de comprimento, né? Porque é o tamanho da placa, tá certo? Ele vai apoiar aqui no lado de 4 metros. Então, deixa eu grifar aqui, ó, só para deixar isso bem claro. Então, aqui ele vai apoiar aqui, no lado que tem 4 metros, tá? Mas ele precisa que o ângulo aqui seja exatamente de 23 graus, tá certo? Só que o serralheiro nunca recebeu um pedido desse tipo, o serralheiro nunca atendeu um pedido desse tipo. O que ele está acostumado é, faz para mim um suporte que tem, e a pessoa dá todas as medidas para ele. Nesse caso, o cara não deu, o cara falou, eu preciso que tenha 4 metros ali, preciso de 23 graus de inclinação. Vai lá, faz para mim aí. E aí a pergunta que eu faço para vocês, então, é, como que o serralheiro pode determinar, aqui, ó, como que o serralheiro pode determinar o comprimento tanto da haste vertical, né, que está aqui, quanto da haste horizontal do suporte? Como o serralheiro vai saber essas duas medidas? Algum de vocês tem sugestão? Microfones abertos, podem falar. Essa seria uma possibilidade, né, Guilherme? Ele vai lá, constrói e depois pega um instrumento que mede ângulo e vê se ele acertou. Usando a trigonometria. Yasmin está certíssima, né? Foi uma saída rápida pela direita. Né, Yasmin? Está certo, mas não responde pergunta, não ajuda o nosso amigo. O Zé respondeu usando aquelas fórmulas de hipotenusa, usando tipo o teorema de Pitágoras, Zé. Mas veja só, Zé, o teorema de Pitágoras, ele relaciona 3 lados. Então, se eu souber 2, você consegue calcular o terceiro. Só que nesse caso a gente só sabe 1. E um ângulo. E o ângulo não entra. Olha só. A Fábia falou usando cosseno. Usando cosseno. Pois é, Fábia, vai ser de certa maneira, não vai ser exatamente cosseno que a gente vai usar, mas seria uma das saídas. Seria uma das saídas. A Letícia Vaz falou, calculando base vezes altura. Base vezes altura vai dar a área pra gente, né, Letícia? E nesse caso a área não é útil. Porque ele não está interessado na área, ele quer saber o comprimento do que seria a base, né, que é o pedaço horizontal, e a altura, que seria o pedaço vertical. Mas ele não sabe nem a base nem a altura. Então, usar base vezes altura não vai ajudar. Então, o grande lance aqui, gente, é que nós temos um triângulo com uma medida só, que é a medida da hipotenusa, né, que é o lado maior aqui, o lado que nesse caso vai ficar inclinado, e a gente tem um ângulo. E provavelmente vocês não conhecem nenhum jeito de relacionar, de usar a informação do ângulo para calcular uma medida, para calcular um comprimento. Fale, Guilherme. Estou aguardando o Guilherme, ver se o Guilherme vai postar. Vai lá, diga. Certo, Guilherme. Então, o Guilherme falou, ó, se ele já tem os 23 graus, né, se ele já sabe que a inclinação vai ter que ser de 23 graus, e ele já sabe que vai ser 4 metros, o que ele faz logo em seguida, Guilherme? Porque ele não sabe qual é a medida do pedaço horizontal e ele não sabe qual é a medida do pedaço vertical. Essa que é a dificuldade dele. Então, imagina que ele está fazendo isso de metal. O Guilherme fez uma sugestão ali. Não seria só traçar uma reta até encontrar a ponta dos 4 metros e tal? Guilherme, talvez o que eu vou fazer seja o que você está imaginando, tá? Então, eu vou contar como que esse serralheiro poderia resolver o problema dele. Vamos lá. Vai ter a ver com isso sim, Fábia, mas já chegamos nisso.
Vocês conhecem esse instrumento aqui, gente? Esse instrumento aqui, ó. Vai lá, diz para mim se vocês conhecem. O que ele faz? O que ele faz? Mede ângulos, perfeito, Fábio. Esse instrumento que mede ângulos, né? É o transferidor. Ele serve para a gente medir ângulos. A gente vai usar o transferidor para encontrar a solução para o nosso serralheiro. Qual vai ser a ideia? O serralheiro, não sabendo o que fazer, não sabendo como construir, não sabendo as medidas, ele decidiu fazer um triângulo em miniatura. Então, a ideia do serralheiro foi, vou fazer um triângulo em miniatura. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. Pera lá. Vou em azul. Aqui, ó. O primeiro passo. Fazer um triângulo em miniatura. Então, usando régua, compasso e transferidor, o nosso marceneiro consegue fazer um triângulo que tenha essas características em miniatura. Só que ele não vai fazer com 4 metros, ele vai fazer com um tamanho reduzido. Tá certo? Então, olha só, eu vou fazer isso com vocês aqui agora. Ó. Então, aqui, eu peguei um pedaço de papel, peguei aqui meu transferidor, tá vendo? Ó, aqui, e peguei uma régua aqui, ó. E vou fazer isso com vocês. Então, eu vou começar fazendo uma retona que vai representar o chão. Tá certo? Então, vamos lá. Vou fazer uma retona que vai representar o chão. Tá aqui, ó. Fiz uma retona que vai representar o chão. Certo? Uma reta vermelha. Agora, eu vou escolher um pontinho. Vou escolher um pontinho para ser o vértice daquele ângulo de 23 graus. Então, vamos fazer aqui o pontinho. Aqui, ó. Pontinho aqui. Para ser o vértice de 23 graus. Agora, eu vou usar o transferidor para fazer uma abertura de 23 graus. Então, olha só. Não sei se vocês lembram como funciona o transferidor, ó. Mas tá vendo ali o pontinho? Eu vou encaixar o pontinho bem no meio do transferidor. E aí eu venho e marco 23 graus aqui. Tá certo? Vai ser um ângulo até que bem fechadinho, assim. Vai ser mais ou menos por aqui, assim. Tá certo? Aí com isso eu faço um ângulo de 23 graus. Beleza? Vamos lá. Vou fazer aqui. Agora eu não vou conseguir mostrar para vocês porque minha câmera não desce, tá? Mas acho que vocês conseguem imaginar o que está acontecendo. Então, aqui, 21, 22, 23, aqui, ó. Então, olha só. Tá vendo que eu marquei um pontinho aqui, ó. Aqui. Esse pontinho vai fechar um ângulo de 23 graus Celsius com o meu vértice ali embaixo. Então, deixa eu riscar. Deixa eu riscar aqui para vocês. Aqui. Aqui, calma lá. Então, olha só. Risquei. Pronto. Esse ângulo que eu fiz aí tem exatamente 23 graus. Agora, é só eu descer. Opa. Uma reta perpendicular ao chão aqui, que o triângulo que eu fizer vai ter 23 graus, e aí eu consigo medir todos os ângulos dele. Ele vai ser um triângulo retângulo, né? Como eu imagino que o serralheiro queria fazer, né? Para ter um pedaço que vai apoiar no chão e um pedaço que vai ficar retinho, né? Apontando para cima. Então, basta eu fazer uma perpendicular aqui. Teria que fazer essa perpendicular, se fosse ser bem rigoroso, teria que fazer com esquadro e tal, para ter certeza que está retinho. Eu vou dar uma improvisadinha aqui com a minha régua para fazer uma perpendicular aqui. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, risquei. Então, ó. Pronto. Esse triângulo aqui é uma miniatura do triângulo que ele quer. Aqui tem 23 graus, aqui tem 90 graus. Agora eu posso medir cada um dos lados. Tá certo? Então vamos lá, vou medir cada um dos lados aqui para vocês. Vou medir e vou anotar aqui. Deu 2,8. Aqui deu 7. E aqui deu 6,4.
Então, olha só, tirei as medidas, tá aqui, ó, 7, 6,4 e quanto que é outro? 2,8 e 2,8. Certo? E agora, gente? O que eu faço com essas informações? Vai lá, responde aí para mim. O que eu faço com essas informações? Leva para a vida real. Como que eu faço isso, Guilherme? Então, calma lá, Fábia. Como que eu sei disso? Olha só, Fábia. Eu construí o ângulo para ter 23 graus, eu usei o transferidor para ter certeza de que ele tinha 23 graus, então eu tenho certeza disso. E a perpendicular eu também construí, de fato, a fazer 90 graus. Então, o ângulo de 23, vamos lá, vou mostrar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, de 23, eu fiz com o transferidor, então, a menos que eu tenha errado, ele está correto. Esse ângulo aqui eu também usei a régua para fazer ele com 90 graus, né? 90 graus é um pouco mais fácil de fazer o perpendicular, né? Então, eu também tenho certeza que ele está correto, tá certo? E as 3 medidas eu medi com a régua. Eu estava medindo literalmente, colocando a régua em cima e medindo perfeitamente, tá? Então, as medidas, a menos que eu tenha feito alguma cagada, a menos que eu tenha feito algo errado, eu tenho certeza que elas estão corretas. Agora, como que eu faço para, sabendo essas 3 medidas, eu resolver o problema dele? Porque, olha só, essa hipotenusa aqui ficou com 7 centímetros, né? Isso aqui está tudo em centímetro. Como que eu faço para usar esse triângulo para ajudar ele a resolver o problema do suporte? Opa, veio um monte de mensagem aqui, deixa eu ver, calma. Olha só, a Fábia falou, o triângulo original tem 4 metros, então a gente poderia ter feito tudo em centímetros, então ter feito esse desenho aqui com 4 centímetros na hipotenusa, e aí a gente já teria a mesma medida, só que em centímetros no papel e em metros na vida real. Essa é uma boa estratégia, Fábia, isso é realmente uma boa estratégia, poderia ter sido usada aqui. Mas olha só a sugestão do Guilherme, que o Guilherme fez logo em seguida. Olha só, transformando primeiro aquele 7 em 4 metros. Veja só, gente, esse triângulo aqui, ele é uma miniatura do triângulo real. Então, o que eu posso fazer aqui é pensar em termos de proporção, em termos de regra de 3. Então, eu quero transformar os 7 centímetros em 4 metros, quanto que vão valer as outras medidas? Fez sentido o que eu falei para vocês? Eu posso fazer uma proporção, eu posso fazer uma regra de 3 com todos os lados. Como os dois triângulos são semelhantes, essa palavra é super importante, semelhantes, eles têm exatamente a mesma forma, mas um é a ampliação ou a redução do outro. Então, como eles são semelhantes, eu posso fazer uma regra de 3, eu posso fazer uma proporção. Exatamente, Fábio. Eu posso fazer uma proporção. Então, eu vou... Ó, as medidas são essas aqui, ó. Zé, 7 para a hipotenusa, 6,4 para o trecho horizontal e 2,8 para o trecho vertical. Tá? Eu vou fazer aqui na minha lousinha para ficar registrado aqui para vocês, ó. Então, o desenho que a gente fez ficou assim, ó. Um desenho feio demais da conta, tá? Aqui. 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 As medidas que a gente conseguiu usando a régua, pegando a régua e rabiscando, foi 2,8, 7,0 e embaixo 6,4. Certo? Tudo em centímetros, né? Tudo em centímetros. Então, o que eu vou fazer aqui é regra de 3.
Veja só, Zé, isso que você está fazendo aí não é regra de 3, cara. A hipotenusa não é igual à soma dos dois. O que eu vou fazer uma regra de 3 é o seguinte. Então, o que eu vou fazer agora? O terceiro passo. O que eu vou fazer é montar uma proporção entre as medidas do triângulo de papel e do triângulo de metal, o triângulo real, né? O triângulo que ele quer construir. Tá certo? Ah, beleza. Deixa eu ver a Fábia aqui. Fábia, não, Fábia. Inclusive, boa pergunta sua. A Fábia falou, se ela quisesse fazer um triângulo 20 vezes menor, né? Então ela ia pegar os 4 metros, dividir por 20. E aí ela ia montar o triângulo no papel, já sabendo o tamanho dessa redução. Aí ela ia calcular com a régua a medida de cada lado, e aí ela multiplicar por 20, para descobrir o lado que tem que ter o real. Esse raciocínio está perfeito, Fábia. E você não deve mexer nos ângulos. Porque olha só, Fábia, os ângulos são o que garantem que o formato vai ser igual. Então, os ângulos dos dois triângulos têm que ser os mesmos, porque senão ele vai mudar de formato. Então, os ângulos você preserva, tá certo? É isso que significa um triângulo ser semelhante. Quando eu tenho dois triângulos, todos os ângulos de um são iguais a todos os ângulos do outro, eu sei que eles são semelhantes. Sabendo disso, eu posso fazer essa estratégia da regra de 3, como eu vou fazer agora, ou então de ampliar e reduzir só multiplicando e dividindo os lados. Isso, Fábio, é uma das coisas que você poderia fazer. Você pode transformar 4 metros em 400 centímetros, aí pega esses 400 centímetros e divide por algum valor que pareça bom para você, e aí você trabalha com essa medida reduzida, tá certo? Então, veja só, se os ângulos são iguais de dois triângulos, eu sei que eles são semelhantes. O que significa eles serem semelhantes? Significa que eles têm a mesma forma. Se eles têm a mesma forma, eu posso simplesmente usar uma regra de 3, usar uma proporção, para calcular as medidas de um, sabendo as medidas do outro. Tá certo? Na leitura que eu vou deixar para vocês depois dessa aula, tem lá explicadinho um pouco mais o que é semelhança, quando que eu posso usar semelhança e coisas desse tipo. Eu não vou ficar discutindo muito isso. Vocês devem ter visto já semelhança lá no 8º e 9º ano. Tá certo? Então, nesse caso, olha só, então vamos voltar para o nosso problema. Esse triângulo que eu desenhei, a gente sabe todas as medidas, né? A gente sabe que a hipotenusa dele mede 7, o lado menor, que é o lado que vai ficar na vertical, mede 2,8, e o terceiro lado, que é o que vai ficar na horizontal, mede 6,4. E a gente construiu ele com os mesmos ângulos que o serralheiro quer, com os mesmos ângulos que ele quer aqui. Certo? Que é 23 graus aqui e 90 graus aqui. Então, a gente pode simplesmente fazer uma proporção entre as medidas desses dois ângulos. Todo mundo entendeu até aqui? Vai lá, confirma, que agora a gente vai fazer a conta de qual tem que ser a medida que o serralheiro vai usar. Vocês entenderam qual foi o processo que eu utilizei? Perfeito, Guilherme. Obrigado, Fábio e Yasmin. Ótimo, Zé. Se mais pessoas puderem mandar um sim lá, o professor fica agradecido, para ter certeza que está todo mundo acompanhando o negócio aí. Ótimo. Então, vamos montar essa proporção. Olha só, gente, vamos montar essa regra de 3. Olha só. Os 7 centímetros da minha figura equivalem a 4 metros do triângulo metálico. 2,8 centímetros vai equivaler a quanto? Com essa regra de 3, gente, eu consigo calcular a medida do ladinho vertical
do meu triângulo de metal, porque o 2,8 é a medida vertical do meu triângulo de papel. Certo? Então, ó, 7 centímetros é equivalente a 4 metros, 2,8 vai ser equivalente a quanto? Então, vamos fazer essa conta. Multiplica aqui em cruz, 7x é igual a 4 vezes 2,8. 7x é igual a, faz essa conta aqui, vai ficar 11,2. Isso. Então, o x vai ser igual a 11,2 dividido por 7. Isso aqui vai dar quanto? Vou pegar minha calculadorinha aqui. 11,2 dividido por 7. Deu 1,6. Olha só. 1,6. Tá certo? Então, no triângulo real, ele vai ter que fazer a haste vertical, a barra vertical, com 1,6 metros. Tá certo? Parece grande, né? Mas lembra que a placa de captação solar tem 4 metros de comprimento, né? Então, é mais ou menos da altura de uma pessoa, né? 1,60 m, mais ou menos. Só que isso é para segurar uma placa que tem 4 metros de comprimento. Então, nem é tão grande assim. E agora eu faço a regra de 3 com o outro lado. Com 6,4, tá certo? Então, ó, 7 centímetros, desculpa, 7 centímetros, equivale a 4 metros. 6,4 centímetros equivale a quanto? Agora eu não vou usar x, porque eu já usei aí antes, vou usar y aqui. Y. Certo? Então, não é tão estranho assim, Fábio. Entendeu? Pelo meu raciocínio, essa medida parece coerente. Então, agora vamos fazer a continha de novo. Vai ficar 7y é igual a 4 vezes 6,4. Abre a calculadora. Não, essa primeira conta eu consigo fazer de cabeça. Multiplicação eu sou bom de fazer. Vai ficar 6 vai 1, 25,6 sobre 7. Então, o y vai ser igual a 25,6 dividido por 7. Isso dá 3,65. Aproximadamente 3,65. Tá certo? Perfeito, Zé. Obrigado pela conta. Pronto. Resolvemos a vida do cara. Certo? Isso em metros. Isso é em metros. Com isso, gente, acabamos. Resolvemos a vida do marceneiro. Agora, veja só, com essas informações aqui, se ele fizer uma haste de 3,65, uma haste de 1,6, na hora que ele soldar essas duas hastes perpendicular bonitinho, né? A outra haste de 4 metros vai encaixar certinho em cima, direitinho, sem crise nenhuma. Tá certo? E ele vai conseguir garantir exatamente os 23 graus lá. Então, só trabalhando com os comprimentos, ele garante que os 23 graus vão se repetir lá dentro. Tudo bem, gente? Tranquilo? Todo mundo entendeu esse raciocínio? Confirma para mim aí, vai. Confirma para mim no chat. Todo mundo entendeu essa estratégia dele. Essa solução que eu estou fazendo, que ele fez, é a solução usando semelhança de triângulos. Ele construiu um triângulo semelhante, reduzido. Então, quando ele copiou os ângulos, ele garantiu que o triângulo reduzido dele teria o mesmo formato do triângulo de metal. Então, ele fez isso com transferidor, com régua, tirou as medidas, fez a regrinha de 3, tá certo? E chegou nas medidas do triângulo original, lá em metal, bonitinho, que ele vai ter que construir. Tá certo? Porém, ele não ficou feliz com essa solução. Por que ele não ficou feliz com essa solução? Porque ele teve que fazer triângulo de papel e depois ele teve que fazer essas... Cara chato, né, Guilherme? Pois é, cara chato. Porque ele teve que fazer o triângulo de papel ainda, né? Com régua, transferidor, teve que pegar o esquadro para fazer 90 graus e tal. Ele não achou que essa solução dele estava muito demorada. Estava muito longa. Apesar de estar correta. Aí ele pegou o telefone e ligou pro tio dele. O tio dele chama Durval. Ele ligou pro tio dele, que também é serralheiro, que também trabalha com serralheria. Falou, tio,
tive esse problema aqui. Como que você faria, tio? Como que você faria? O tio dele falou, rapaz, você é muito jovem, muito inexperiente, tem um jeito de resolver isso. Eu tenho aqui comigo uma tabela prontinha. Tá aqui, ó, chamada tabela do tio Durval. E essa tabela eu já anotei para você, já tenho anotado aqui, já como eu sou marceneiro experiente, né? Eu já anotei essas informações aqui, olha só. Eu já anotei na tabela para cada ângulo, então de 22 graus, de 23 graus, de 24 graus, de 25 e assim por diante, eu já anotei quanto que dá a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, do cateto adjacente é o cateto grudado, né, o cateto está encostadinho no ângulo, dividido pela hipotenusa, e do cateto oposto dividido pelo adjacente. Eu já anotei isso na tabela, aí você não precisa ficar fazendo triângulo. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Sabendo isso aqui, gente, eu não preciso fazer um triângulo, porque eu não preciso calcular as duas medidas e dividir uma pela outra. Eu posso simplesmente usar a tabela do tio Durval. Olha que quebra-galho, como disse ali o Zé Ricardo, o tio Durval, o gatão, mais lindo do que o Gauss. Com essa tabela, eu não preciso mais fazer a regra de 3, gente. Olha que bonito isso. Então, agora vamos fazer do jeito do tio Durval. Então, aqui, ó. Usando a tabela do tio Durval. Como que ele faz? Ele vem aqui na linha da tabela, que tem aqui 23 graus, né, que é o ângulo que ele quer, e ele pode usar essas 3 informações aqui, tá certo? A hipotenusa do triângulo dele, ele sabe, né? A hipotenusa mede 4. Então, vamos considerar essa primeira medida aqui, ó, essa primeira divisão, ó. Ele vai fazer, a gente já sabe, a tabela do tio Durval está falando pra gente, ó, que o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa, ele já está falando pra gente que isso vai dar 0,39. Tá certo? Então, olha só, se eu voltar aqui, ó, o cateto oposto, eu vou chamar só de x, simplesmente. A hipotenusa, eu sei que ela mede 4 metros, vai ser igual a 0,39. Tá certo? Multiplica aqui, vai ficar x igual a 4 vezes 0,39. Se eu fizer a continha, ó, 4 vezes 0,39, olha quanto dá, gente. 1,56. Quanto que a gente tinha chegado aqui na conta anterior? Quanto que a gente tinha chegado aqui, ó? 1,60, 1,6. Olha só, gente. Muito perto do resultado que a gente chegou com a tabela do tio Durval. Por que não foi idêntico? Provavelmente o tio Durval arredondou de um jeito e a gente, na hora que fez as continhas ali, arredondou do outro. Ou então, na hora que eu medi com a régua, eu medi um pouquinho errado. Mas olha como deu próximo. Tá certo? Em uma trave, né, de 1,60 m, deu 4 centímetros de diferença. Isso é só questão de arredondamento. Eu poderia ter usado 3, 4 casas decimais e eu teria um resultado mais preciso. Todo mundo conseguiu entender como que a tabela do tio Durval foi usada aqui? Confirma aí para mim. Obrigado, Guilherme. Vai lá, mais algumas pessoas. Confirmam aí se conseguiram entender. Então, a tabela já deu essa informação, que o cateto oposto dividido pela hipotenusa vai dar 0,39. Então, eu não preciso fazer um triangulinho para fazer a regra de 3. Isso aqui, gente, já é uma regra de 3. Essa etapa aqui, ó, isso aqui, no fundo, já é a regra de 3. Ah, ótimo, Micael. Obrigado, Yasmin. Já é a regra de 3 e já me leva no resultado. Então, a tabela do tio Durval abrevia a necessidade, ela substitui o triangulinho de papel.
É como se ele tivesse tabelado os triangulinhos de papel. Olha que ideia genial. Não dá certo, Ricardo. Zé, você não consegue fazer regra de 3 com o ângulo e o lado. Porque ângulo e lado, Zé, são medidas de tipos totalmente diferentes. É tipo peso e altura, sabe? São coisas que não são da mesma natureza. O ângulo tem a ver com abertura. O lado tem a ver com comprimento. Então eu não consigo simplesmente fazer regra de 3 usando o ângulo. Então eu não entendi o que você quis dizer, Zé. Tenta explicar de novo, aí se você quiser falar também, tenta explicar de novo o que você quis dizer com isso. Mas a maneira que eu uso na tabela é, eu vou lá, pego, acho a linha que tem o ângulo que eu estou procurando, e aí eu pego cada uma das divisões que eu tenho aqui. Eu já tenho um lado dividido pelo outro diretamente. E isso me poupa a necessidade de ter que fazer um triângulo de papel para medir tirar essas medidas e fazer a regra de 3. Tá certo? Agora, gente, se eu usar essa outra medida, essa segunda aqui, ó, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, eu vou conseguir o outro lado. Então, olha só. Se eu fizer aqui, ó, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Hipotenusa. Isso vai ser a mesma coisa aqui, segundo a tabela do tio Durva, o resultado vai ter que dar 0,92. Tá certo? O cateto adjacente é o Y. Então, ó, lembrando aqui, ó, vamos voltar lá no desenhinho. Cateto adjacente. A palavra adjacente significa grudado, significa encostado, né? Então, ó, o cateto que está encostado no 23 graus, tá certo? É esse aqui, ó, é o cateto horizontal, né? É o lado que vai ficar apoiado na horizontal. Então, vamos lá. Y, hipotenusa 4, a gente já sabe, vai ser igual a 0,92. Multiplica em cruz, vai ficar 8, 9 vezes 4, 6, 3,68, que deu 3 centímetros menor do que o valor que a gente tinha achado antes. De novo, uma aproximação muito boa, né, gente? Com mais casas decimais, a gente conseguiria não ter essa diferença, com certeza. Ou então a diferença foi culpa minha por causa da régua que eu medi, e a régua é um instrumento bem sem vergonha, né? Bem ruinzinho. Então, pronto, com isso aqui eu também consigo chegar nas medidas. Todo mundo conseguiu entender a tabela do tio Durva, gente? Vai lá. Confirma para mim no chat. Manda um sim para mim no chat. Todo mundo conseguiu entender que daqui 4 minutinhos eu dou um intervalinho pra gente. Todo mundo entendeu a tabela do tio Durva? Do tio Durval? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Zé, Yasmin, Micael, Letícia. Ótimo. Bastante gente respondeu. Perfeito, gente. Todas as Letícias respondam aí. Então, recapitulando. A primeira solução que a gente fez foi uma semelhança, foi uma regra de 3. Foi só uma proporçãozinha. A tabela do tio Durva substitui o triangulinho de papel. Eu não preciso mais fazer o triângulo de papel porque ele já tabulou os resultados que eu vou usar na regra de 3. Tá certo? Ele já fez esse trabalho pra gente. Então o tio Durva em algum momento fez um monte de triângulo de papel. Imagina o tio Durval, serralheiro, mais velho, experiente, fazendo um monte de triângulo de papel, medindo com a régua e calculando quanto que dá o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ah, dá isso. Quanto que dá o cateto adjacente pela hipotenusa? Dá isso. Quanto que dá o cateto oposto pelo adjacente? Dá isso. E ele tabelou isso bonitinho. E aí agora ele pode emprestar essa tabela pro sobrinho dele. E o sobrinho dele não precisa mais fazer triângulo de papel. Fala, Guilherme. Qual que é a sua dúvida? Pergunta do Guilherme. Esse é o nome da tabela mesmo? A tabela do tio Durva é assim que ela é conhecida? Não é, Guilherme. A tabela do tio Durva, e era isso que eu ia falar justamente agora. Você fez a pergunta no momento certo, tá? A tabela do tio Durva, na verdade, o nome dela é tabela... Opa, peraí. É tabela trigonométrica
trigonométrica, tá? A primeira tabela trigonométrica foi criada pelos árabes há mais de 1000 anos atrás, tá? Mas o nome é esse, tabela trigonométrica, e cada uma dessas divisões, gente, recebe um nome especial, tá? Isso aqui, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa, na verdade é chamado de seno. Então eu digo que o seno de 23 graus é igual a 0,39. Tá certo? O cateto adjacente pela hipotenusa é o cosseno. E o cateto oposto pelo adjacente é a tangente. Tá certo? Perfeito? Então, esses foram os nomes que foram dados a cada uma dessas divisões. Tá certo? Mas é só isso. Trigonometria é só isso que a gente está fazendo aqui. É só esse valor tabelado. Só isso. Da hora, né, Guilherme? Então, aquelas coisas que a gente fala, seno, cosseno, tangente, é só isso que significa. É alguém que notou que valia a pena tabelar esses valores, e isso quem fez primeiro foram os árabes. Eles usavam esse tipo de informação para calcular a distância entre estrela, e com isso eles sabiam que posição que eles estavam no mapa, tá? É uma longa história, eu não vou entrar em detalhes nela hoje, mas eles usavam isso para calcular distâncias e ângulos entre estrelas, e aí eles sabiam que posição do mapa que eles estavam. Mas no fundo é só isso, é só uma semelhança de triângulos que alguém tabelou pra gente. Mas, senhor, eles são péssimos para chip, né? Porque, ó, cateto oposto e hipotenusa, o que tem a ver com seno? Cateto adjacente com hipotenusa, o que tem a ver com cosseno? Não era mais fácil eles ter colocado opostenusa? Poderia ser, Zé, seria mais fácil. Ia facilitar a vida do estudante, assim. Zé, a origem dos nomes tem um motivo, tá? Tem um motivo, porque como os árabes usavam para fazer as coisas relacionadas à estrela e tal, tem um motivo de chamar seno, de chamar cosseno. Eu não vou saber explicar. E hoje em dia não ajudaria a lembrar nada, para ser sincero, viu? A justificativa é bem ruim. Eu acho que a sua ideia seria uma boa ideia. A gente pode tentar fazer uma carta e mandar para o Congresso Internacional dos Matemáticos para ver se eles mudam esses nomes e facilitam a vida de todos os estudantes da galáxia. Ou de que sim, só de ter meu nome nisso, tá ótimo. Mas você tem razão. E alguém, o Zé, na verdade foi o Zé que falou no chat, então o tio Durval nunca existiu, gente? O tio Durval nunca existiu? O tio Durval existe, gente. O tio Durval é meu pai. Meu pai chama Durval. E ele falou, manda uma aula para mim, uma aula sua para mim que eu queria assistir. Eu falei, então vou fazer uma homenagem pro meu pai e decidi incluir ele como referência nessa história, tá bom? Mas essa história eu crio, gente, não é a primeira vez que eu uso essa história para dar essa aula, mas essa história eu criei só para explicar de onde vem o seno, cosseno e tangente. A história é verídica no sentido de que foi essa a motivação. Os árabes usavam essa semelhança que foi feita aqui atrás, tá? Essa semelhança que a gente fez aqui atrás, usando triângulo de papel e tal, os árabes usavam isso para descobrir a posição das estrelas. Como eles usavam isso muito frequentemente, alguém teve a ideia de tabular isso, de simplesmente deixar esse resultado já pronto, disponível para quem quisesse usar. E aí eles criaram tabelas trigonométricas com vários ângulos, inclusive, gente, com ângulos não só 22 e 23 graus, mas 22,1, 22,2, 22,3 e assim por diante. Então, as primeiras tabelas trigonométricas eram gigantescas. Tinham várias linhas, milhares de linhas, e tinham, para cada um dos resultados, muito mais casas decimais do que só os dois que eu coloquei aqui. Eles trabalhavam, tipo, com 10 casas decimais, alguma coisa desse tipo. Então, algum matemático árabe sentou, trabalhou nisso para fazer uma tabela super detalhada para a gente poder usar. Então, essas tabelas trigonométricas, a gente poderia ter uma tabela impressa em casa, a gente poderia comprar e ter uma tabela impressa há 20, 40, 50 anos atrás, as pessoas tinham uma tabela impressa em casa. Com as calculadoras, isso deixou de necessário, porque você tem um botão de seno e cosseno na calculadora. Tá certo? Que é o que a gente vai aprender a usar logo depois do intervalinho, que eu vou aproveitar para fazer agora,
E para ficar registrado aqui que meu pai vai ver o vídeo, provavelmente ele não vai ver o chat na conversa, mas só falando aqui, um monte de gente mandando abraço pro Durval. Obrigado, pessoal. Meu pai vai ficar feliz com a homenagem. Então, ó, parei de apresentar. Vamos fazer um intervalinho agora, de 15 minutinhos. E aí, depois do intervalo, a gente vê como que a gente usa a ideia de seno, de cosseno e de tangente na calculadora. Tá certo? Então, gente, vai lá, toma um leitinho, come uma bolacha, vai no banheiro e volta em 15 minutinhos pra gente continuar, tá bom? Vou parar a gravação.